Música infantil para pais e professores. Nessa aula eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para afinar o seu violão. Bora lá! Você deve estar percebendo que eu estou com vários tipos aqui de afinador, né? Esse aqui, que ele capta a vibração do braço do instrumento, tá? Esse aqui, que é muito legal, que eu já tenho há mais de 10 anos, esse afinador é muito bacana, tem muita história com ele. Que é um afinador, ele é afinador e metrônomo também, muito legal. E o próprio celular. Bom, para começar a afinar o violão, a gente vai ligar aqui, né? Esse aqui é super simples, só apertar e segurar, pronto, foi. Vamos ver aqui se ele já está dando a configuração. Foi. Eu vou ligar aqui o do meu celular também, tá? Porque fica mais fácil da gente explicar para você. Então, ó, você vai acompanhar comigo aqui no visor e eu vou ver aqui. Muito bem. Então, basicamente existem duas formas aí de afinar o violão, né? Apertar ou soltar. Simples assim, né? Então eu toco a corda, né? E aí eu vou apertar ou soltar. Depois, mais pra frente do vídeo, você vai entender como resolver alguns probleminhas. Porque pode acontecer que você mesmo afinando a corda, ela não esteja completamente afinada. Por que isso pode acontecer? Porque o violão, as cordas do violão, elas são afinadas em uma afinação convencional. O que quer dizer isso? Por exemplo, essa corda aqui é afinada em Mi. Então, por exemplo, se ela estiver bastante desafinada, e talvez você afinar ela em Dó, por exemplo, quando você tocar um acorde, a nota mesmo afinada, ela vai soar desafinada, né, por conta do contexto do acorde. Então é muito importante que você entenda como afinar o violão de uma forma mais ampla, né? E não ficar preso àquela coisa que, se está para um lado eu preciso apertar, se está para o outro eu preciso soltar. Então eu vou passar, nesse vídeo você vai entender do básico ao mais complexo aí de como afinar o seu violão, tá bom? Então fica até o final que nesse vídeo você vai entender um pouco disso aí. Bom, então para começar a afinar o violão, vou começar de uma forma super simples te explicando. Vou tocar a corda aqui, tá? Existe um pêndulo, tá? Uma barrinha aí no seu afinador. Se o pêndulo estiver para a esquerda, você vai apertar até ele chegar ao meio, tá? Então vou apertar aqui, ó. Pronto. Às vezes ele dá uma oscilada, né? Mas se ele fica ali no meio, tá tudo certo. Tá? Agora, pode acontecer, né, que o pêndulo fique à direita. Quando o pêndulo estiver à direita, eu vou soltar a corda até ela ficar no meio. Pronto. Simples assim. Se está para a esquerda, você vai apertar. Se está para a direita, você vai soltar. Aí é recomendável que você faça esse tipo de afinação pelo menos 2 vezes, né? Então, eu já afinei, ó, deu uma osciladinha. Então, né, ele abaixou um pouquinho a afinação, então eu vou ter que apertar um pouquinho, ó. Aqui, tá bom? Aí eu vou conferir todas as notas, todas as cordas. Tá ótimo. Pronto. Afinado. Tá? Então essa é a forma mais simples de afinar o violão. Para um lado eu aperto, para o outro lado eu solto, ficou no verdinho, ficou no meio, tá tudo certo. Agora, pode acontecer que o seu violão esteja muito desafinado. E aí, nesse caso, você vai precisar entender um pouquinho mais sobre teoria musical, ou talvez fazer alguns testes para você chegar à afinação do violão. Então vamos lá. Vou pegar essa corda aqui, ó. Vou desafinar bastante ela, tá? Pronto. Ela não está com a afinação convencional do violão, tá? Uma outra coisa que é importante você saber também é o nome das cordas do violão, porque quando você vai afinar, né, é importante você saber o nome das cordas, tá? Então, 2 dicas importantes para você conseguir afinar o violão de uma forma mais consciente é isso. Saber as notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E saber o nome das cordas do violão. Se você saber essas 2 coisas, vai ficar muito mais fácil você afinar o seu violão, caso ele esteja muito desafinado, tá?
Muito bem, então vamos lá. Essa corda aqui está bastante desafinada. Olha só. Bastante desafinada, certo? Bom, o que eu preciso saber para isso? Primeira coisa é qual o nome da corda que eu afino essa nota, essa corda. Ah, essa corda aqui a gente afina em Mi, né? A cifra do Mi é a letra E, né? Ah, mas quando eu estou tocando aqui no afinador, tá dando D. D significa Ré, né? Fala, mas espera aí, mas se eu afino em Mi e tá dando D, tem alguma coisa errada. Então, por mais que eu afine, ó, vou afinar aqui, afinou. Tá verdinho o D, só que é D. E a gente afina em Mi. Por mais que esteja afinado, ó, quando eu tocar, muito desafinado, né? Ó. Aí você fala assim, nossa, mas como pode? Eu afinei, tá tudo verdinho e eu toco um acorde e sai horrível. Talvez seja por conta disso, porque você não está afinando na nota correta, tá? Então eu vou te falar aqui como é que a gente faz. Então a gente vai pensar, beleza. Então eu quero afinar em Mi e tá dando no afinador D, que significa Ré. Então eu penso, o Mi, ele vem antes ou depois do Ré? Dó, Ré, Mi. Ah, o Mi vem depois do Ré, né? Dó, Ré, Mi, vem depois. Então o que significa? Se eu estou no Ré, eu preciso apertar um pouquinho mais para chegar no Mi. Dó, Ré, Mi. Então é simples, vou pegar aqui e vou apertando, ó. Você vai ver que ele pulou pro E. Opa, agora sim. Agora está no E. Então se eu afinar, pronto, agora está limpo. Agora sim. Entende? Vamos fazer um exemplo aqui um pouco mais diferentão, tá? Então vou pegar essa nota aqui, ó. Vou descer bastante. Nossa, girei muito aqui, ó, né? Olha isso. Desafinado. É engraçado, gente, que uma nota desafinada desafina todo o violão, né? Ó. Então tenho aqui essa nota aqui que eu desafinei. E agora a gente vai afinar ela. No afinador ela está dando F. F significa Fá. Muito bem. E eu preciso chegar no Lá. E aí você fala, beleza, mas de Fá para Lá a distância é longa, né? Ó, Fá, Sol, Lá. 3. Mas se eu descer, vai ficar Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Se eu descer é mais do que se eu subir, né? Se eu subir rapidinho eu chego. Eu tô Fá, Sol, Lá. Então provavelmente eu apertando eu chego, né? Por quê? Porque o Lá vem depois do Fá, nesse contexto que eu estou explicando aqui, né? Porque isso é um pouco relativo, né? Mas se você está começando a entender música agora, assim fica mais simples. Por isso que eu estou explicando dessa maneira, tá bom? Então vamos lá. Então, tá dando Fá aqui, né? Se eu pegar a escalinha, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Né? Depois que passa o Fá, tem mais duas notas para chegar no Lá, né? Dó, Ré, Mi, Fá, depois tem o Sol e aí chega no Lá. Tem uma nota aí no meio entre as duas que eu quero, né? Que eu quero chegar, tá bom? Muito bom. Então o que eu vou fazer agora? Vou apertar, tá? Vou apertar. Então começa apertando. Aí do F, ó, vai pular pro G. Aí beleza, você vai contar, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Do F pulou pro G. Tô certo. Continuo apertando. Porque eu quero chegar no Lá, né? Continue apertando, apertando. Chegou no A. Agora sim. Agora é só afinar. E pronto. Prontinho. Afinado. Tá? O importante também é entender os acidentes musicais, tá? Se aparecer no seu afinador um hashtag ou um joguinho da velha, a gente chama isso de sustenido, né? Se aparecer isso, tem alguma coisa errada. Você tem que afinar todas as notas sem o Bzinho e o sustenido, tá? O B que significa bemol e esse hashtag aí que significa o sustenido, tá? Então, se tem essas duas coisas, não tá legal. Então, você precisa mexer um pouquinho ou descer um pouquinho a corda ou subir um pouquinho para ficar sem os acidentes musicais. Uma outra coisa que é importante você saber é que você precisa colocar o seu afinador
na forma cromático ou cromática, né? É a forma que você tem mais liberdade para afinar o seu violão, tá bom? Porque tem alguns afinadores que ele já vem, por exemplo, afinador de violão ou afinador de guitarra, né? Por exemplo, tem um Gzinho, né? E aí? Ou um C, né? O C de cromático, né? Um G de guitarra e um V de violão. Por exemplo, se tiver um G de guitarra, por exemplo, ele não vai fazer essas notas, ele não vai pular, por exemplo, ele não vai fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ele vai dar, às vezes, só a nota padrão, entendeu? Então isso vai dar uma engessada na hora da afinação. Então eu recomendo que você deixe na parte cromática, tá? Por exemplo, esse afinador aqui que eu estou utilizando, ele já é assim, entendeu? Então eu gosto bastante de utilizar ele, que chama DaTuner, tá? DaTuner, porque é um aplicativo gratuito, só baixar, tá? É muito simples, né? Ele tem uma barrinha aqui, né? Onde eu consigo afinar bem tranquilamente, tá bom? Então é isso. E então esse é um tipo de afinador cromático que você consegue baixar tranquilamente, tá? Então, essas foram algumas dicas importantes para você começar a afinar o seu violão, se o seu violão estiver muito desafinado, tá? Eu vou fazer aqui uma outra forma, que talvez pode ser que aconteça com você, que é o quê? A corda esteja mais apertada. O que acontece, né, gente? Às vezes nosso violão vai estar ali na sala, em algum lugar, e aí chega uma criança, toda aquela coisa, a criança curiosa, né? Nossa, que legal! E o que acontece? Mexe tudo nas tarraxas do violão. Aí depois você olha para aquilo e fala, nossa, e agora? Né? Acontece. Então, se acontecer, né, de repente alguém ir lá e mexer nas tarraxas, pode ser que esteja acima a nota, né? E aí tem um problema, porque aí você não vai poder apertar mais. Você vai ter que soltar a nota, soltar a tarraxa, né? Muito bem. Então, por exemplo, aqui, ó, eu subi mais um pouco ainda. Aqui. Então, ó, no afinador, tá dando a letra B, tá? Lembrando que eu tô aqui na quinta corda, essa corda é afinada em Lá, né? Que representa a letra A. Só que está dando B, que significa Si. Então, pensa comigo. Eu afino essa corda em Lá, só que está dando Si. Deixa eu contar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então o Si vem depois do Lá. Ou seja, passou. Né? Vamos de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Como está dando Si, significa que passou. Significa que eu tenho que voltar uma nota. Ou seja, eu vou soltar aqui. Pronto. Eu estava no Si, deixa eu te falar uma coisa que é importante também. Olha só, eu estava no Si, né? Quando eu fui descendo, apareceu A e o joguinho da velha. Aí você pode falar assim, eu acho que agora já deu, então eu vou afinar. Só que se você afinar assim, ó, A sustenido, quando você for tocar, fica desafinado ainda. Então você tem que continuar descendo para sair esse joguinho da velha. Saiu o sustenido. Aí, ó, saiu. Agora tá o Lá sozinho. Aí pronto. Afinei. Agora sim. Ótimo. Tá bom? Isso pode acontecer em todas as cordas, tá? Tô te dando alguns exemplos aqui, mas isso, às vezes, dependendo da situação do violão, pode estar desafinada todas as cordas. Inclusive, eu vou te falar um pouquinho aqui das situações que desafinam o violão. Bom, antes de falar dessas situações que desafinam o violão, quero te convidar para o nosso curso. A gente tem um curso gratuito e online sobre música infantil, onde você aprende a tocar violão comigo e aprende canto. Dicas simples, mas que vão te ajudar aí a tocar o violão e cantar, tá? Então aqui embaixo tem a descrição do curso. Vai lá, confere lá. Você vai ver que é muito interessante, vale muito a pena. Bom, deixa eu te falar agora algumas situações que podem desafinar bastante o violão e pode complicar a sua vida na hora de afinar depois. Quando você guarda o violão por muito tempo, aí quando você pega o violão, geralmente esse violão está muito desafinado, então vai precisar de uma boa afinação. Quando você troca as cordas do violão, quando você troca as cordas do violão,
é quase que provável que a corda ela volte um pouco, ou seja, você vai ter que apertar até ir chegando a afinação, né? Então, quando troca a corda, provavelmente o violão desafina muito. Na primeira semana, nos primeiros 3, 4 dias. Né? Uma outra situação é quando alguém vai lá e, né, mexe na tarraxa, como a gente já tinha falado nesse vídeo, e que às vezes vai uma criança, ou às vezes, né, a pessoa curiosa quer saber como é que faz, às vezes não tem consciência de que desafina o violão, né? Então a pessoa vai lá e mexe na tarraxa. Então pode ser que aconteça também, tá? Uma situação desagradável também que desafina o violão é cair, né? Às vezes o instrumento cai e tal, às vezes desafina. E uma outra situação que às vezes a gente não pensa muito nela, mas é muito importante, é quando muda de temperatura. Por exemplo, hoje está muito calor. Se amanhã faz muito frio, né, provavelmente o violão ele desafine, tá? Talvez ele não desafine tanto a ponto de você mexer muito na afinação, mas ele já desafina de uma forma considerável. Então é importante ficar atento nisso. Se está muito calor e faz muito frio, ou se está muito frio e faz muito calor. Né? Ou se tem uma mudança menos drástica, ou se tem uma mudança mais gradual, né? Mesmo uma mudança mais gradual de temperatura também altera a afinação do instrumento. Tá bom? Então, por isso que é recomendado afinar todos os dias, dependendo se você vai ir para um outro ambiente, também é legal afinar, né? Por exemplo, você está num lugar e vai com o violão para um outro lugar, quando você chegar nesse lugar é importante, né, tirar o instrumento da capa, do bag, esperar um pouquinho e afinar de novo, para ele acostumar com a temperatura, com a umidade do ar, tudo isso influencia na sonoridade do instrumento e na afinação. Então é importante que você fique atento a isso, tá bom? Bom, essas foram as nossas dicas, eu recomendo que você pratique, tá? E eu quero te deixar aqui uma dica especial, que é o quê? Na dúvida, se você, por exemplo, não sabe se vai subir a nota ou vai descer, é recomendado que você desça. É recomendado que você solte primeiro, né? Se você estiver soltando e a corda estiver até meio mole, muito grave, assim, muito grave, aí você fala, não, acho que não dá mais para descer. Aí você vai subindo, tá? Sempre fica atento se você não está apertando muito, porque pode correr o risco de você apertar, passar da nota aqui que você está procurando. Não vai chegar outra, porque tem que passar muitas outras notas para chegar. Não dá, é impossível. Então o que vai acontecer? Vai estourar a corda. Né? Isso acontece com várias pessoas, tá? Inclusive já aconteceu comigo. Então o que você vai fazer? Você vai apertando. Se você sentir que não está chegando, tem alguma coisa errada. Então você volta a descer, tá? Então primeiro, na dúvida, primeiro solta, depois vai subindo, tá bom? E uma outra coisa importante também é que se você está começando a tocar violão, talvez com todas essas dicas que eu te falei aqui, talvez você ainda tenha dificuldades de afinar o seu violão. E isso é super normal. A afinação, assim como toda habilidade que a gente aprende, no começo é um pouco difícil. Então eu recomendo que você, se você não conseguir afinar o violão, estiver tocando, estiver um pouco estranho, leve para uma pessoa que saiba afinar o violão, um músico que já toca e tal. Isso pode ser um colega músico, ou pode ser uma pessoa, um conhecido, ou pode ser numa loja de instrumento musical, né? E aí, para a pessoa dar a primeira afinação. Porque depois que o violão já está afinado e não sofre nenhuma daquelas variáveis que já tinha conversado, fica mais fácil de você depois afinar, né? Quando o violão está pouco desafinado, é bem simples de afinar. O problema é quando o violão está muito desafinado. Aí fica um pouco mais difícil de afinar. Então, para isso, eu recomendo que você, se você tiver alguma dificuldade, leve para uma pessoa para dar uma afinada e aí você depois nas próximas afinações você consiga afinar, tá bom? E a afinação é muito de experiência também. Então, com o tempo, afinando, desafinando, né, testando, você vai conseguindo entender, tá? E também com o tempo você vai estudando um pouco mais de teoria musical, entendendo a questão das notas musicais, e aí tudo vai ficando mais simples e com o tempo vai ficar super natural a questão da afinação musical. Aliás, tudo vai ficar super natural com relação à afinação do seu instrumento. Para finalizar, quero te falar um pouco aqui sobre as formas de você afinar. Então, esse aqui é um afinador que você capta a vibração do braço do violão. Olha que legal. Então, eu coloco aqui, né? E ele capta a vibração do braço do violão, certo? Esse daqui é um afinador com metrônomo. Né? Se você não sabe o que é metrônomo ainda,
tinha acabado de esquecer, acabou a pilha dele. Já faz acho que umas 2 semanas que acabou a pilha. E eu estou usando o celular. Muito bom, então não tem como eu te mostrar o que é metrônomo aqui, tá bom? Não faz muito tempo, tá, gente? Mas quando eu comecei a tocar violão, não era tão comum as pessoas baixarem no celular. Eu nem tinha um smartphone que pudesse baixar um aplicativo. Então o que aconteceu? O professor recomendou que eu comprasse um aparelho desse aqui, tá? Hoje é muito raro, só mais os músicos que gravam em estúdio, que utilizam, que tem um aparelho desse aqui, né? Mas geralmente o celular ele facilita muito a vida, né? Então a gente consegue baixar tranquilamente pelo celular um aplicativo, tá? Mas essa é uma curiosidade bacana, um afinador aí que já está comigo há mais de 10 anos, tomou muita porrada, muita pancada, já caiu demais, né? Nossa, acabou várias vezes a pilha dele e tal, em situações um pouco desconfortáveis, assim, que a gente precisava, né? Só tinha ele para afinar o violão e aí acaba a pilha, né? Mas me ajudou muito, eu gosto muito, guardo com muito carinho esse afinador. Eu comprei ele quando eu estava começando a aprender a tocar violão, acho que tinha uns 2 anos, já faz mais de 10 anos isso, faz bastante tempo. Quando eu entrei no conservatório, eu lembro que quando eu entrei no conservatório, o professor recomendou que eu comprasse um metrônomo, né? Nem sabia o que era isso. E aí eu comprei esse aqui e está comigo até hoje. Muito bom. E a outra forma, que é a mais simples, é baixar um afinador no seu celular, né? Ele tem aqui umas coisas, acabou de entrar um anúncio, agora já saiu, né? Acontece isso com o aplicativo gratuito, né, gente? Mas tá tudo bem. Da Tuner Life é o que eu utilizo, mas tem vários outros, tá? Você pode testar, ver o qual mais te agrada, tá bom? E tá afinando pelo celular, tá bom? A única diferença é que no aplicativo você toca e o microfone capta o som e te dá a informação de apertar ou soltar. Nesse caso aqui, ó, o afinador ele capta a vibração do instrumento. Qual que é a diferença? Para mim afinar com o celular, eu tenho que estar em um ambiente relativamente silencioso, porque senão vai ficar aquela bagunça de som, né? E o afinador ele não consegue captar o som do violão. Agora, com esse aparelhinho aqui, ó, ele é fácil. Você pode estar num ambiente super barulhento, né? Você liga ele aqui e consegue afinar tranquilamente, tá? Então essa é uma diferença aí das duas formas de afinar o seu violão. Esse afinador aqui, ele custa baratinho, acho que uns R$30, no máximo R$40, tá? E ajuda aí a afinar o violão em ambientes mais barulhentos, tá? E ajuda também, tipo, você deixar aqui e tal, tá tudo certo. Essas foram as nossas dicas de afinar o violão, espero que você tenha gostado. Se você não entendeu alguma coisa, volta no vídeo, né? Tem muito assunto aí que é importante que você saiba, principalmente na hora que eu fui afinar o violão e tal. Então é importante que você pratique, né? A gente sempre aprende alguma coisa fazendo várias vezes, então pratica bastante essa afinação. Teste esses tipos de afinadores, se você quiser, né? Deixa aqui nos comentários para mim o que você achou dessa aula. Qual que de repente vai ser sua forma de escolher o afinador? Se vai ser pelo celular, se você vai comprar um afinador, como é que vai ser, tá bom? Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, né? Não esquece de acessar o nosso link aqui para conhecer o nosso curso, tá? O nosso curso está super legal de música infantil e é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.